Olá, pessoal. Eu me chamo Marcos e hoje eu vou dar continuidade com vocês dentro da análise aqui do tópico de anatofisiologia. Vamos entender um pouquinho mais a respeito dos músculos, interpretar um pouquinho mais a respeito do movimento ocular, entender um pouquinho mais sobre o movimento ocular dentro da análise dos músculos oculomotores e também a função específica dos músculos, entender um pouquinho sobre o olho em si. Lembrando que durante a apresentação eu vou fazendo anotações com você, como essas que eu estou fazendo na tela. Essas anotações elas serão um resumo daquilo que eu estiver falando, tá? Então, não precisa ficar preso, não precisa ficar preocupado naquilo que eu estou escrevendo ou aquilo que eu estou falando, porque na realidade um vai ser resumo do outro. Então, é bem tranquilo para vocês não ficarem então perdidos aqui no que eu falo e no que eu escrevo. Também é interessante falar para vocês que eu vou tentar o mínimo possível de edição para ficar mais dinâmico, para ficar até mais rápido para produzir, porque é um conteúdo um pouco extenso. Então, para ficar mais rápido de produzir, eu vou tentar o mínimo possível de edição e pode ser que vaze aí algum ruído, pode ser que vaze aí algum barulhinho. Caso aconteça, eu vou tentar evitar ao máximo, mas pode acontecer, tá bom? Vou começar com vocês falando a respeito daquilo que nós estamos abordando, músculo. Entender um pouquinho mais dentro da anatomia e fisiologia ocular a função dos músculos e principalmente a função dos músculos oculomotores. Nesse aspecto de músculo, nós vamos entender que os músculos são estruturas que estão presentes no nosso corpo e atuam em diversas funções vitais. Postura, movimento, fluxo sanguíneo, são classificados de acordo com a situação e a forma das suas fibras musculares. Então, aqui nós podemos observar, olha, então nessa imagem nós conseguimos observar, olha, que todo o nosso corpo, ele é revestido por músculo. Então, todo o nosso corpo, ele é formado por músculo. O músculo, além dos ossos, ele vai servir de proteção para o nosso corpo. Além de servir de proteção, ele vai servir também para executar função de movimento. Então, nós só conseguimos movimentar o nosso corpo, nós só conseguimos movimentar o nosso olho por conta da função muscular. Tá? Nós vamos estudar um pouquinho mais a respeito de músculo e vocês vão ver que o músculo faz ligação direta com nervos. E é por isso que nós conseguimos movimentar a estrutura corporal e por isso que nós conseguimos movimentar o nosso corpo para fazer as funções que precisamos executar. Dentro disso, pensando na visão, nós temos uma série de informações importantes. Pensando não só no movimento, olha, postura e fluxo sanguíneo. Quando nós falamos de postura, pensando em ótica, quando nós falamos em postura, pensando em visão, nós estamos analisando o quê? Nós estamos analisando o alinhamento do globo ocular. Então, quando nós analisamos o alinhamento do globo ocular, ele está acontecendo por causa de músculos, tá? E vocês vão entender aqui, vocês vão ver nos próximos slides a função muscular sendo exercida na visão. Continuando aqui, olha, a coloração do músculo em situação normal deve ser avermelhada. Isso porque as células das fibras musculares são ricas em glóbulos sanguíneos. A estrutura corporal do ser humano tem, em média, de 40 a 50% do total de músculos. O sistema muscular é formado por quase 600 músculos capazes de fazer contração e relaxamento necessários para andar, correr, pular, nadar, escrever, todas as funções ligadas ao movimento têm a presença de algum músculo. No geral, todas as ações do corpo dependem da ação conjunta de ossos, articulações e músculos sobre a regulamentação, sobre a regulação do sistema nervoso. Ou seja, olha que interessante, nós podemos tirar algumas informações importantes aqui. Que é o que o músculo é avermelhado por conta dos glóbulos sanguíneos, para nós não seria tão interessante, mas interessante para nós aqui, olha, que todas as funções, o músculo é capaz de fazer contração e relaxamento, necessário para andar, correr, pular, sim, mas nós poderíamos colocar aqui também
formar a visão. Então, nós temos uma série de músculos que trabalham dentro da formação da visão. No tópico de anatomia e fisiologia, no tópico do globo ocular, nós abordamos bastante a função muscular, nós falamos bastante também a respeito de músculos, tá? Nós falamos de músculo pupilar, nós falamos de músculo dilatador de pupila, nós falamos também de corpo ciliar, nós falamos de uma série de músculos. Deixa eu anotar isso aqui, que isso aqui é interessante. Músculo ciliar, nós falamos a respeito do dilatador de pupila, nós falamos também a respeito do músculo do esfíncter pupilar. Então, nós falamos uma série de músculos que trabalham na formação da imagem. Por isso que o músculo é tão importante para nós. Nós pensamos apenas em movimento. Podemos colocar também o alinhamento ocular, do alinhamento do olho, e podemos adicionar também aqui, olha, além disso, o movimento do globo ocular. Então, é muito importante para nós pensarmos aqui no sistema muscular, pensarmos em músculo em relação à visão, porque ele é bem amplo, ele é bem funcional no sentido de formação da imagem, também muito importante. Outro fator importantíssimo aqui que nós podemos destacar é a função de trabalhar em conjunto com o sistema nervoso. Ou seja, toda ação do músculo depende de um estímulo nervoso. Ou seja, o cérebro está mandando uma ação. O cérebro está exercendo uma função para esse músculo. Então, todo o sistema muscular, ele vai trabalhar combinado com o cérebro, com o sistema nervoso, tá? Então, o músculo é muito importante, como eu falei para vocês, ele faz ligação aqui, e vocês vão ver nos próximos slides, faz ligação direta com o sistema nervoso. Aqui, alguns músculos do corpo humano. Na parte anterior, nós temos aqui os músculos frontais, músculo temporal, músculo facial, o esternocleidomastoide, o trapézio. Então, aqui nós temos principalmente os músculos da cabeça e pescoço, tá? Depois nós temos o deltoide, temos o bíceps braquial, temos o extensor comum dos dedos e do pulso. Então, nós temos uma série de músculos, tá? O grande adutor, o costureiro, o vaso interno, o gastrocnêmio interno, o solar. Então, temos uma série de músculos que participam da função vital na parte anterior. E na parte posterior também, olha, temos uma outra série de músculos que trabalham na função também de proteção. Temos o deltoide, aqui na cabeça e pescoço, temos o angular da escápula, temos também o esternocleidomastoide, temos o esplênio da cabeça, o músculo occipitais, temos aqui o trapézio, temos o infraespinhoso, o grande redondo, o tríceps, o grande dorsal. Então, nós temos uma série de músculos que trabalham exatamente para fazer o movimento. Tudo aquilo que exerce movimento dentro do sistema, dentro do nosso organismo, nós precisamos do músculo para fazer esse movimento acontecer. Por isso que o músculo é importante. Ele é responsável pelo movimento, tá? Não só ele, mas ele, vamos dizer assim, que ele não seria ele. Ele é um dos responsáveis pelo movimento, tá? Porque vocês viram lá que junto do músculo eu preciso do sistema nervoso trabalhando, eu preciso de nervos, eu preciso de conjuntiva, eu preciso de tecido conjuntivo, no caso, deixa eu mudar aqui, preciso de tecido conjuntivo, eu preciso também, além de tudo isso, das articulações, eu preciso de uma série de estruturas trabalhando em harmonia e em conjunto para exercer tais movimentos, para exercer tais necessidades que o corpo precisa, tá? Então, quando nós vamos trabalhar músculo, quando nós vamos estudar músculo, nós temos que ter esse pensamento da importância do músculo
junto com o sistema nervoso. E olha só, quantos músculos nós temos? Bastante. Continuando, olha, o músculo, a função principal dos músculos, ou seja, algumas das funções principais, né? As funções do músculo, no caso, primeiro, dar origem ao movimento corporal por meio da flexão e do relaxamento, estabilização das posições corporais, os músculos que mantêm as articulações estabilizadas e mantêm o corpo na posição desejada, regular o volume dos órgãos, a contração sustentada dos músculos lisos, os esfíncteres, podem evitar a saída de conteúdo de órgão oco, movimentar substâncias dentro do corpo, as paredes dos músculos lisos regulam a intensidade do fluxo sanguíneo, além de regular também o alimento, a urina, as gametas do sistema reprodutivo. Produzir calor, quando contraído, o sistema muscular produz calor para que possa ser utilizado na manutenção da temperatura corporal dos indivíduos. Ou seja, pensando assim, pensando no desenvolvimento do sistema, pensando no desenvolvimento corporal, pensando em todas as ações do corpo, nós temos aqui o músculo trabalhando em várias funções. Nós podemos observar aqui, o primeiro exemplo, na origem de movimentos. Lógico que aqui o movimento ele é sempre relacionado, ele é sempre ligado. Quando nós falamos movimento, nós pensamos em quê? Nós pensamos em andar, nós pensamos em correr, nós pensamos em pular, nós pensamos uma série de movimentos físicos, movimentos do corpo. Mas na realidade, tudo aquilo que vai existir flexão e extensão, ela vai ser igual ao movimento. Onde nós temos flexão e extensão, além da produção de andar, correr, pular, nós temos uma série de atividades dentro do nosso corpo que vai produzir extensão e flexão, tá? Então, nós temos uma série de fatores físicos onde nós vamos encontrar aí a extensão e a flexão. Mas o importante aqui, para eu não abordar um tema que vocês vão ver logo ali na frente, é entender que existe a flexão e existe a extensão. É entender que o desenvolvimento do músculo também depende dessa função de flexão e extensão. Olha, quando nós flexionamos e quando nós estendemos o músculo. Então, nós podemos observar que o que acontece, principalmente aqui, nós observamos que ele muda, olha, o seu formato e ele muda também o movimento. É importante observar que quando nós temos flexão ou extensão, nós temos mudança do comportamento do músculo. Também podemos observar, olha, nesse slide aqui, contração e relaxamento do quê? Do ligamento do corpo ciliar, tá? Do ligamento do quê? Do músculo ciliar. Então, quando nós estamos falando, como eu citei lá para vocês, músculo ciliar, nós temos aqui dentro de ótica, esse é o cristalino. Esse é o cristalino. A função principal do cristalino é agir na acomodação. Nós abreviamos como ACC. Então, quando nós falamos de acomodação, nós estamos falando do quê? Do trabalho que o músculo ciliar, que o corpo ciliar está fazendo no cristalino, olha, porque aqui nas ônulas de Zinn, nós temos o quê? A ligação do músculo ciliar com o cristalino. E essa contração ou esse relaxamento é o que nós temos, é que vai dar resultado à acomodação. Então, quando nós falamos de acomodação, nós estamos relaxando ou contraindo o músculo, o cristalino. Importantíssimo isso dentro da formação da visão. Isso aqui, trocando por uma forma mais simplificada, dizer, nós estamos produzindo o zoom do olho. Alterando a acomodação, nós estamos produzindo o zoom do olho, nós estamos possibilitando olhar para longe ou para perto, deixa eu colocar longe escrito, ou olhar para perto
graças ao trabalho do cristalino, graças à acomodação, por conta de quem? Por conta do músculo ciliar ou do corpo ciliar. Que vocês vão ter mais contato quando vocês forem assistir a parte de anatomia também, quando nós falamos do globo ocular. Tá? Além desse processo, existe também nessa imagem, olha, o trabalho da íris, tá? A contração da íris, a miose e a midríase, miose e midríase ocular, da íris, ou da pupila, vamos dizer assim, a miose ou a midríase da pupila, que está na íris, no caso, ela também acontece por conta de estímulo muscular. Então, nós temos lá o dilatador de pupila, o músculo dilatador de pupila, e temos também o esfíncter pupilar, que são o quê? Que são músculos. Que são músculos que agem na dilatação pupilar ou na contração pupilar, filtrando ali o excesso de raio de luz, entrada de raio de luz. Então, olha só que como nesse espaço, nessa parte anterior da visão, logo no início, quando nós temos aqui na parte anterior a córnea, o aquoso, já vamos entrar com a íris pensando na pupila e vamos entrar com o cristalino, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos trabalhando o músculo. E tudo isso daqui, ele vai ter sentido quando nós vamos trabalhar o zoom, tá? Então, olha como é importantíssimo pensar no sistema muscular quando nós falamos de globo ocular, quando nós falamos de formação da visão. Aqui nós também temos a estabilização corporal. Então, é graças aos músculos e graças também aos ossos que nós temos o quê? A estabilização do movimento ocular. Que nós temos aqui a estabilização do corpo. Nós temos a postura. Pensando nisso, olha só como esse efeito aqui, a pessoa está nessa posição, deve ser um yoga, só pode ser, né, que ninguém fica nessa posição. Mas aqui nós temos o alinhamento do músculo reto abdominal, nós temos o oblíquo externo, nós temos o bíceps femoral, nós temos os glúteos, a lombar, a costela, os músculos intercostais, os peitorais, músculo deltoide, todos os músculos estão posicionados de uma forma que essa pessoa consiga manter a estabilidade corporal. Dentro do sistema visual, dentro da estabilização corporal, nós podemos falar o quê? Nós podemos falar a respeito dos músculos oculares ou músculos oculomotores, tá? Que nada mais são do que os músculos responsáveis pela estabilização do globo ocular. Quando nós falamos em globo alinhado, quando nós falamos de posição do globo ocular, quem mantém essa posição são os músculos. Então, aqui nós temos o oblíquo superior, aqui nós temos o oblíquo inferior, aqui nós temos o reto superior, o reto lateral, o reto medial e o reto inferior. Olha, reto superior, reto inferior, aqui o reto lateral. Depois aqui do outro lado, nessa parte aqui, nós temos o reto medial, pensando que aqui é o nariz. Então, aqui sendo o nariz, o reto medial, lembra que vocês viram em cortes? Cortes do corpo, quando nós estudamos a respeito de cortes. Então, aqui seria o nariz, mais para o meio, ele é o corte medial. E temos também cada um responsável pelo movimento. O oblíquo superior vai trabalhar movimento para baixo e para fora. O superior vai trabalhar movimentos para cima, o lateral, movimentos para fora, o medial, movimentos para dentro, o inferior, movimentos para baixo, e o oblíquo inferior vai trabalhar movimentos ascendentes e externos. Então, olha aí só como é tão importante o músculo para nós dentro do alinhamento visual. Aqui, pensando nesse sentido, pensando nessa posição, nós estamos criando o quê? Nós estamos criando o eixo visual, tá? Então, esse alinhamento, essa posição em que está sendo colocado o globo ocular, ela cria o eixo visual. É a partir daí que nós temos o eixo visual. E depois do eixo visual vem uma série de informações, aí vem
a recepção do raio de luz na retina, aí vem o eixo visual para a utilização da DNP na prescrição da lente, na formação da lente, a DNP na relação de montagem, a DNP na relação de surfaçagem, então é uma série de informações úteis que nós podemos partir do eixo visual. Mas o importante agora é entender que esse alinhamento, essa estabilização do globo ocular se dá por conta de músculos. Aqui nós temos uma outra possibilidade também, olha, o funcionamento dos músculos em relação ao organismo. Aqui no caso nós temos o coração, que é um dos músculos mais importantes no nosso corpo. Então, toda essa estrutura é muscular, tá? Não vou ficar estudando muito essa parte de músculo, de coração, porque para nós, assim, é importantíssimo, porém, não tem uma base tão interessante assim para falar a respeito do coração. Mas nós podemos entender que toda a estrutura, toda a formação da estrutura do coração é formada por músculo, tá? E também temos o transporte de substâncias. Aqui são os músculos transportando substâncias, são os músculos responsáveis por transportar alimento, por transportar uma série de substâncias para o nosso organismo, que vocês vão estudar nos tópicos à frente ali, para vocês entenderem um pouquinho mais. Aqui nós temos a produção de calor, também através do tecido muscular estriado. Então, eles crescem, eles ficam hipertrofiados e produzem mais calor, auxiliam na produção do calor. Essa parte de produção de calor, essa parte de transporte de nutrientes, seria interessante uma pesquisa mais aprofundada, seria interessante um entendimento maior, porém, dentro de ótica, para nós não vamos usar tanto essa informação. Nós vamos trabalhar bastante essa informação de estabilização e vamos trabalhar bastante a produção de movimento. Aqui nós podemos observar, olha, a fibra muscular. Os músculos são formados por filamentos fibrosos contráteis, conhecida como miofibrilas, que corresponde a dois tipos principais de proteína, espessas e as finas, que são as miosinas e as actinas, e por sua vez originam bandas transversais, claras e escuras, que caracterizam-se estruturas estriadas, como as esqueléticas ou cardíacas. Ou seja, nós temos dois tipos. Nós temos as espessas e finas, que são as miosinas e as actinas, e temos as esqueléticas e cardíacas. Essas são as responsáveis por movimento. Essas aqui são responsáveis por manter aderido ao esqueleto, e as cardíacas responsáveis pelo funcionamento do coração. Então, aqui nós temos a miofibrilas. Então, essa estrutura aqui nós chamamos de miofibrilas dentro do músculo. Aqui nós temos o sarcoplasma, que reveste a parte do músculo, protege parte do músculo. A sarcolema, que encapsula toda essa estrutura. Depois nós temos a cisterna terminal, os túbulo T, o retículo sarcoplasmático, a invaginação tubulosa. Então, nós temos uma série de características específicas do músculo, tá? Então, que servem de proteção para o músculo, que servem para irrigar o músculo, que servem para movimentar o músculo. Tudo isso sendo as partes fibrosas, representando uma fibra muscular. Para nós, interessante dentro do sentido de movimento, para nós, interessante dentro do sentido de produção de movimento também. Aqui, olha, nós podemos observar que quando nós temos movimento, quando nós temos um músculo estirado e quando nós temos um músculo contraído, acontece uma série de alterações dentro do nosso sistema muscular. Então, aqui, quando nós temos um músculo estirado, olha, nós temos sarcômeros estirados. Então, nós temos maior ação de actina, maior ação da miosina, nós temos ele trabalhando com mais volume. E quando nós temos o músculo contraído, nós já temos um efeito inverso. Nós já temos menos ação da actina e da miosina. Tá? Então, aqui nós podemos observar que a contração muscular acontece
por conta da actina e da miosina ficarem mais próximas, ficarem mais aproximadas aqui. Outra observação importante dentro desse sistema todo é que o exercício muscular, olha, durante o processo de exercitar os músculos, as células musculares esqueléticas existentes são revestidas por novas miofibrilas, ou seja, acontece dessas células terem o volume aumentado e, consequentemente, podemos observar o aumento muscular. Então, olha o comportamento de uma célula sem exercício e aqui o comportamento de uma célula com exercício, produção de muito mais miofibrilas. A hipertrofia miofibrilar, o músculo mais forte e denso, mais miofibras, e a hipertrofia sarcoplásmica, músculo inflado, mais fluidos, ou seja, mais líquido aqui do que aqui, aqui mais músculo do que líquido. Também é importante para nós, porque dentro do sistema visual contendo músculo, nós temos que pensar que o músculo, quanto mais resistente ele for, quanto mais forte ele for, melhor ele vai ser para o processo, para a formação visual, melhor ele vai ser para manter a posição de alinhamento visual. Aqui, olha, nós temos outra parte importantíssima do sistema ósseo, que é o tendão. Constituído por um tecido conjuntivo, é o responsável pela junção do osso e o músculo, ou outros órgãos, por meio de ligamentos. Assim como parte dos músculos, age em parceria com as articulações durante o processo de tração do músculo estriado. Possibilita a regeneração por serem formados por grupos de fibras colágenas que se entrelaçam agindo na manutenção do equilíbrio corporal e do movimento. Ou seja, tecido conjuntivo. Tá? Vocês estudaram, vocês viram na parte de anatomia e fisiologia, quando nós falamos de tecido conjuntivo, nós estudamos e vimos o que é um tecido conjuntivo. Ele é altamente elástico, altamente resistente, e a junção desse tecido conjuntivo é o que forma o tendão. Então, aqui, olha, o tendão formado pela alta concentração de tecido conjuntivo. E é ele quem adere, é o tendão que vai aderir, que vai ligar o osso ao músculo. Quando nós falamos de osso e falamos de músculo, a ligação entre o osso e o músculo acontece via tendão. Por isso que quando nós temos uma ruptura de tendão, nós temos o quê? A separação da ligação entre o osso e o músculo. Então, aqui, olha, nesse desenho, nós temos o perimício, temos os vasos sanguíneos, o endomício, que é dentro da fibra, temos a fibra muscular, o feixe de fibras, o endomício também, o epimício, e aqui nós temos o tendão. Então, todas essas ligações, elas possibilitam que haja uma manutenção entre o osso e o músculo, e que haja a manutenção do movimento e também das funções vitais de equilíbrio para o corpo, além de equilíbrio também para os órgãos, tá? Então, literalmente, o músculo vai auxiliar no movimento e também na junção do órgão com o osso. O tecido conjuntivo, vou falar um pouco aqui sobre o tecido conjuntivo, olha. O tecido conjuntivo é o sistema muscular. Analisando o sistema muscular, podemos destacar o tecido conjuntivo por algumas razões. Manter as fibras musculares unidas, permitir a tração de forma igual e, em outras estruturas, permitir a penetração de vasos sanguíneos e fibras para dentro dos músculos, além de possuir ligações nervosas e linfáticas. O tecido conjuntivo é uma estrutura muito importante na análise do globo ocular, pois forma conjuntiva, e será estudada melhor no sistema nervoso e também na abordagem do globo ocular. Então, aqui, quando nós falamos de conjuntiva, olha, então aqui, olha, quando nós falamos de conjuntiva, nós estamos falando de todo esse tecido aqui, que reveste 5/6 do globo ocular, toda essa estrutura aqui,
tá? Que reveste 5/6 do globo ocular. Ela é responsável pela proteção, ela é responsável pela irrigação, ela é responsável por uma série de funções dentro do sistema visual, tá? Então, ela é um tecido, ela só não reveste a córnea. Então, toda essa parte, o 5/6 do globo ocular, é revestida pela conjuntiva. E quando nós falamos de conjuntiva, uma das principais inflamações, uma das principais patologias que nós podemos observar na conjuntiva é a conjuntivite. Tá? A conjuntivite, olha, como está escrito aqui, quando nós falamos de conjuntivite, nós estamos falando de uma inflamação da conjuntiva que pode apresentar causas diversas, tais como infecção por vírus, por bactérias, contato com substâncias irritantes, fumaça. Então, uma série de possibilidades para a conjuntivite. Dentre elas, podemos ter a conjuntivite alérgica, infecciosa, tóxica. Então, dentro do conteúdo específico, dentro da anatomia, pensando aqui no estudo de patologia, deixa eu mudar essa cor, que branco não vai aparecer. Pensando no estudo da patologia ocular, nós vamos estudar depois, nós vamos ver um pouquinho a respeito de patologia ocular, vocês vão ver quais são os tipos de conjuntivite. Mas, especificamente, analisando a conjuntiva, ela também é um tecido que faz a proteção do globo ocular, tá? Ela também é um tecido ali que vai agir na proteção do globo ocular. Além de proteger os músculos, além de proteger todo o sistema muscular, formando depois a junção dela, tendão. Partindo, continuando aqui, além da conjuntiva, olha, para que possa acontecer o movimento, é necessário que os músculos sejam acionados e recebam os comandos nas placas motoras do globo, do músculo oculomotor. Quando uma fibra do nervo recebe impulso nervoso, o terminal axônico libera acetilcolina que prende aos receptores do sarcolerma, dando origem, então, ao movimento de tração. O que isso está querendo dizer? Que esse movimento só acontece, esse movimento, se existir um músculo, vou anotar aqui, se existir um músculo, se esse músculo estiver ligado a um nervo e esse nervo estiver ligado ao cérebro. Então, quando nós falamos de movimento, nós precisamos que aconteça a ligação do músculo com o nervo e o nervo com o cérebro. Então, quando nós falamos uma terminação nervosa, nós estamos falando que essa terminação nervosa, ela faz ligação de um terminal com o cérebro. E onde nós podemos observar isso? Nós podemos observar isso, olha, nessa estrutura aqui. Então, quando nós falamos de nervo, nós estamos falando dessa estrutura aqui. O corpo celular, o dendrito e o axônio celular, onde acontece a sinapse. A sinapse, quando nós falamos de sinapse, nós estamos falando de comunicação com o sistema nervoso central. Escrever. Sistema nervoso central. Ou nós estamos falando de comunicação entre músculo e cérebro, tá? Como se fosse assim, vamos um exemplo. Quero olhar para o lado direito. Para eu olhar para o lado direito, para que haja esse movimento, é necessário que o meu cérebro emita essa ordem. É necessário que o meu cérebro estimule o meu olho, o meu músculo a se movimentar para o lado direito ou para o lado esquerdo, cima, baixo, tá? Então, nesse caso específico, acontece a sinapse e acontece a comunicação entre o terminal nervoso e o músculo para poder movimentar, tá? Então, a inervação é importantíssima porque sem nervo não existe movimento de músculo. O choque, a sinapse, nós podemos, né, trocar aqui por um termo mais comum, como um choque.
como uma excitação, como um impulso nervoso para que haja a ação. Nesse caso, qual seria a ação? Seria o movimento do globo ocular. Então, é importantíssimo, só vai existir movimento de globo ocular se tiver nervo e se tiver músculo. Olha, aqui vai explicar melhor para vocês, ó, quando nós falamos de inervação, nós estamos falando de neurônio, ligação com o cérebro, e estamos falando de ramificações do neurônio ligados onde? Na biofibrilas. Então, nós estamos falando de essas ramificações ligadas ao músculo. Aqui onde vai acontecer as sinapses, aqui onde vai acontecer a conversa do músculo com o cérebro para que aconteça o movimento. Quando em tração, um neurotransmissor libera colinesterase que hidrolisa a acetilcolina e reabastece o repouso do músculo. Para que o músculo possa ser inervado, vai depender da quantidade de cada unidade motora que receberá a intensidade de contração do músculo. Do jeito que eu expliquei para vocês, fica muito mais fácil. Para acontecer tração, para acontecer movimento, é necessário o quê? Que o neurônio motor, ou que a terminação nervosa, que o nervo, faça ligação com o músculo e acione esse músculo. Aí sim, vai liberar a parte de química, olha, isso aqui é química fisiológica, então vai liberar a parte de química fisiológica, de todas essas estruturas, que vai fazer com que o músculo movimenta. Mas o pensamento importante para nós é que graças ao músculo, graças aos neurônios, graças aos nervos, nós vamos ter movimentação do globo ocular. Ou de todo o corpo, vamos dizer assim. Não especificamente só para o globo ocular, mas aqui nós estamos falando do corpo todo. A regeneração muscular. No caso de haver algum problema com o músculo, podemos observar comportamentos diferentes, onde alguns podem se regenerar e outros não. Como, por exemplo, o músculo cardíaco não se regenera. Coração não se regenera. Lesões no músculo cardíaco são preenchidas por fibroblastos, que aumentam a produção de fibras colágeno e dão origem a cicatrizes conjuntivas densas. Músculo esquelético regenera-se por meio de proliferação das células satélite ou estímulo de novas células, de novas fibras musculares. E os músculos lisos regeneram-se por meio da mitose, que reparam as células destruídas. Então, aqui, olha, músculo cardíaco, se tiver algum problema, não vai ter regeneração. Os outros músculos ainda conseguem se regenerar, ainda conseguem criar novas estruturas. Porém, o trabalho, o movimento, ele fica prejudicado. Quando houver regeneração muscular, vai acontecer perda de parte do movimento por conta dessa regeneração muscular, tá? Isso é importantíssimo para nós, porque dentro de ótica, dentro da optometria, dentro dos atendimentos, dentro da anamnese com o cliente, nós podemos encontrar clientes acidentados que tiveram problema onde? Problema dos músculos. Por exemplo, o estrabismo, problema muscular, problema dos músculos oculomotores. Nós podemos falar de outros problemas de músculo também. A partir do momento que nós falamos de dificuldade para enxergar, de baixa visão, a partir do momento que nós falamos também do desenvolvimento da pessoa, do desenvolvimento do organismo da pessoa, nós podemos falar de doenças congênitas, nós podemos falar uma série de alterações que causam dificuldade em movimento oculomotor. Então, nesses casos específicos, pensando em olho, alterações também no globo ocular, alterações também no músculo oculomotor, pode trazer para nós algumas alterações ali no sistema visual. Deixa eu limpar aqui. Como, por exemplo, o que está acontecendo aqui. Aqui nós podemos ver o relato de um caso clínico de um doente com paralisia
do terceiro par craniano, ou seja, com paralisia de um nervo. Então, aqui, nós estamos falando de um nervo, nós estamos falando do terceiro par craniano. Vocês vão ver melhor essa pars craniano quando vocês forem abordar o tópico também dentro de anatofisiologia, quando vocês forem estudar um pouquinho mais sobre as funções neurovisuais. Mas aqui, olha, o que nós podemos observar? Nós podemos observar que dependendo da posição que a pessoa olha, nós vamos ter uma série de alterações, principalmente do alinhamento ocular. Olha, a principal, nós observamos essa primeira como sendo a nossa referência. Nós podemos observar que está acontecendo um desvio, esse globo ocular ele está superior e endo. Nós vamos estudar todas essas nomenclaturas, tá? Nós estamos observando o olho esquerdo, e nesse olho esquerdo nós podemos observar que ele está superior e endo no alinhamento visual, no eixo visual, olhando para longe, olhando para frente. Tá? Então, quando ele está focado em um objeto para frente, nós observamos aqui a diferença do comportamento do músculo oculomotor. Podemos observar. Pedindo para ele olhar para a direita, aqui nesse caso, ele olhando para a direita, nós podemos observar, olha, que o músculo oculomotor também não está exercendo um papel igual. Nós podemos observar que o músculo oculomotor, ele continua posicionado, ó, ele não está alinhado totalmente à direita, ele continua alinhado um pouquinho aqui na parte oblíqua, ele continua alinhado um pouquinho superior e também mais oblíquo. Do mesmo jeito, quando nós pedimos para olhar inferior, direita, aqui, olha, a pessoa olhando superior, ela não consegue fazer o movimento superior. Por conta do quê? Por conta do músculo oculomotor. Então, aqui nós temos uma série de observações, olha, olhando para a esquerda para cima, olhando somente para a esquerda, olha como o alinhamento somente para a esquerda, ele acontece que não por completo, mas acontece de uma forma melhor do que para a direita. Olha como o músculo oculomotor, ele está posicionado do olho direito e do olho esquerdo no mesmo sentido, numa mesma direção. Tá? Então, aqui nós podemos observar, nós podemos estudar e entender melhor o efeito do músculo oculomotor quando nós vamos partir para a movimentação do globo ocular. Tá? Interessante também que quando é pedido para olhar para baixo, olha o que acontece. O olho fecha. Olha, o olho fecha. Aqui nós temos uma função muscular ligada ao quê? Ao músculo elevador de pálpebra também, tá? Mas isso cabe a nós? Não, isso não cabe a nós. No sentido de ótica, deixa eu marcar aqui. No sentido de ótica, isso não caberia ao tratamento para o ótico, mas no sentido de ótica nós podemos observar aqui o quê? Quais as possibilidades que poderia chegar para nós dentro da ótica? Poderia chegar para nós o uso de prisma, poderia chegar para nós um estudo sobre estrabismo, poderia chegar para nós uma série de alterações, ou então uma alta dioptria para alinhamento do globo ocular. Poderia chegar para nós o uso de oclusor por conta de um tratamento específico aí para alinhamento, para identificar se o músculo oculomotor vai conseguir alinhar ou não. Poderia chegar para nós um feedback sobre cirurgia ocular. Então, poderia, isso aqui para nós, o cliente iria falar, olha, vou fazer uma cirurgia para reconstrução do meu músculo oculomotor, uma série de informações que podem acontecer dentro de ótica ligadas a músculo. Vocês estão vendo que músculo interfere no alinhamento visual. Vocês estão vendo que músculo interfere
na posição do olho. Então, essas observações, no sentido de ótica, são importantes. Pensando em optometria, pensando em quem tá aqui por conta da optometria, também poderíamos fazer o exame de Krinsky, poderíamos fazer aqui, identificar as funções dentro da ducção e diversões. Poderíamos estudar aqui Hirschberg. Então, poderíamos fazer uma série de Hirschberg. Hirschberg. Acho que é assim. Acho que é assim. Poderíamos fazer uma série de estudos específicos a respeito de alinhamento oculomotor. Poderíamos entender um pouco mais a respeito de alinhamento oculomotor, observando quem? Observando músculos, que é o importantíssimo dentro da visão. Aqui, olha, indo um pouquinho além, trazendo um pouquinho mais de informação para vocês, nós podemos observar também, nós podemos observar graças a esse alinhamento, olha aqui, o reflexo que acontece da retina, o reflexo retiniano que nós observamos dentro de Bruckner. Isso aqui é mais para a parte de optometria, tá? Que é a mesma coisa que o teste do olhinho, onde nós conseguimos observar o que? Esse reflexo, nós conseguimos identificar que ele está alinhado, esse reflexo está entrando no globo ocular e chegando na retina. Por isso que nós conseguimos observar esse reflexo laranja. Ele está alinhado com a retina, o que não acontece, por exemplo, no olho esquerdo. Quando nós observamos o olho esquerdo, nós não conseguimos observar esse reflexo produzido pelo alinhamento do globo ocular com a retina. Tá? O que pode estar acontecendo aqui? Uma série de coisas, mas pode acontecer supressão ocular, pode acontecer diplopia, pode acontecer uma série de alterações visuais por conta do alinhamento oculomotor. Tá? Bem interessante essa imagem, bem interessante esse estudo aqui, pensando exatamente no alinhamento ocular e também pensando na formação de imagem. Bom, entendido um pouquinho a respeito de músculo, fazendo a ligação de músculo com formação de imagem, vamos estudar um pouquinho os músculos extraoculares, a função dos músculos extraoculares. Quando nós falamos de músculo extraoculares, nós estamos falando dos músculos responsáveis por movimento. A ação primária do músculo é o efeito principal que ela tem na rotação ocular. Efeitos menores são chamados de ações secundárias e terciárias. A ação exata do músculo depende da direção do olho no espaço. Por exemplo, o músculo reto lateral, a ação primária dele é de abdução. Ou seja, o reto lateral vai puxar o músculo, o olho, para olhar na parte temporal. A ação secundária dele não tem. O reto medial, ação de adução, ele vai puxar para o nasal. Ação secundária não tem. O reto superior, ele vai fazer elevação. A secundária, ele vai trabalhar junto com a adução, olhando para o nasal, e a intorsão, olhando no sentido, girando o olho para dentro. O reto inferior, ele trabalha na depressão, ou seja, para baixo. Na ação secundária, ele trabalha com adução e extorsão, movimento do olho para fora. Tá? O oblíquo superior trabalha na depressão, auxiliando o reto inferior para olhar para baixo, e trabalha na intorsão e na abdução de forma secundária. E o oblíquo inferior trabalha na elevação do músculo oculomotor. Então, aqui, para a gente não ficar tão confuso, para não ficar tão com muita informação de uma vez, o importante é separar que o músculo vai fazer movimentos, e esses movimentos, da mesma forma que existe um movimento, vou chamar de protagonista e antagonista. Então, sempre que existir um movimento para olhar, por exemplo, para o lado
olhar para a direita, um músculo vai estar agindo para olhar para a direita, que é o protagonista, e o antagonista vai agir no movimento contrário. Antagonista faz o movimento contrário. Por isso que é importante observar que os músculos trabalham sempre juntos. Os músculos trabalham sempre fazendo a correção de acordo com a sua função fisiológica, tá? Nesse caso, que nós podemos observar principalmente ação primária e ação secundária. Então, reto lateral vai fazer um movimento primário, medial, superior, inferior, tem um movimento primário, do mesmo jeito que tem uma ação secundária. O reto lateral e o medial não existe secundária, porém auxiliam no antagonismo quando estão fazendo um movimento lateral ou medial, de abdução ou adução. Tá? Nós vamos estudar um pouquinho mais sobre movimentos, vai ficar bem mais claro isso, mas o importante aqui é entender que existe o músculo, e o músculo tem uma função primária e uma função secundária. Foi o que eu acabei de falar, antagonista e sinergista. Os músculos sinérgicos e os músculos antagonistas. Essa é a lei de Sherrington, conhecida como a lei de Sherrington. Todo estímulo nervoso de excitação para o músculo, todo estímulo nervoso de excitação para o músculo é acompanhado de uma inibição proporcional e simultânea do seu antagonista. Músculo sinergista tem a mesma função, músculo antagonista tem funções opostas. Disso aqui, tirando assim, pensando no movimento de olhar para a direita, somente com o olho direito, nós vamos ter função específica de dois músculos. Nós vamos ter a ação de dois músculos. O músculo reto medial e o reto lateral. Então, nós temos o olho direito olhando para a direita, nós temos a ação do reto medial e do reto lateral. Se vocês observarem, os dois músculos, eles vão receber o mesmo estímulo. Porém, um vai ser sinergista, vai fazer o movimento, e outro vai receber o movimento. Esse vai ser o antagonista. Se vocês observarem, nós temos sinergia no reto medial, ou seja, o reto medial é o que está fazendo o movimento, tanto que você sente, se você fizer o movimento, se você olhar para a direita, você vai sentir mais o músculo oculomotor. Já o reto lateral, você vai sentir menos por conta dele ser o quê? Ele ser o antagonista. Então, você vai sentir que ele vai sofrer, nesse caso específico, ele vai sofrer uma contração. Já o reto medial, ele vai sentir uma flexão. Um vai flexionar e o outro vai contrair. Aquele que flexiona, aquele que empurra, aquele que altera o movimento, é aquele que vai fazer a sinergia. Só que ambos, olha, os dois músculos vão receber o mesmo estímulo. Tá dizendo aqui que é proporcional, o tanto de estímulo que um recebe é proporcional ao tanto de excitação que o outro vai receber. Então, o estímulo nervoso de um é igual ao estímulo nervoso de outro. Porém, o efeito, o movimento de cada um é diferente. Isso é importantíssimo porque nós precisamos observar, nós olhamos para o lado direito. A brincadeira foi olhar para o lado direito. Mas todas as posições precisam o quê? Desse alinhamento e precisam dessa função dos músculos oculomotores. Então, quando nós falamos de função de músculo oculomotor, todas as posições do olhar precisam passar por essas funções
dos músculos oculomotores. Isso é uma lei, tá? Isso é uma lei dentro da anatomia, dentro da fisiologia, de sinergia e antagonismo. Importante? Sim, se torna importante porque ela é importante pelo fato e como nós vimos na imagem anterior, pelo fato da imagem anterior. Deixa eu voltar essa imagem aqui. Aqui. Olha, nós temos um músculo oculomotor agindo, nesse caso, esse músculo está agindo e esse músculo está, no caso, ele está fazendo flexão e esse músculo está contraindo. Deixa eu pôr flexão e contração. Porque o efeito que está acontecendo aqui, esse músculo está sendo puxado para cima por conta da flexão desse músculo aqui, que nós podemos falar do oblíquo superior e podemos falar do reto inferior. Então, esses dois músculos estão fazendo efeito de puxar o globo ocular. Isso nós podemos observar, olha, em todas as posições do olhar dessa pessoa. Ó, podemos observar aqui o estímulo, nesse canto, o estímulo já é semelhante, o alinhamento já é semelhante. Porém, mesmo assim, nós observamos uma alteração do sistema visual. Talvez essa pessoa não enxergue desse olho esquerdo, mas isso aí não é com a gente. Isso aí quem vai analisar é o oftalmo. Ou então o optometrista fazendo o fundo de olho ali. Mas nesse caso específico, pensando em músculo, nós temos o sinergista e o antagonista. Aqui está acontecendo a sinergia e aqui está acontecendo o antagonismo. Aqui está acontecendo a sinergia e aqui está acontecendo o antagonismo. Nesse olho aqui, olha, no olho bom, vamos dizer, nesse alinhamento, ambos estão fazendo ambos estão recebendo o mesmo estímulo, tá? Nesse caso, está tendo antagonismo e sinergia dos dois músculos oculomotores, por isso que eles estão posicionados, estão alinhados paralelos. Aqui já não. Nesse desenho, nós já temos sinergia do reto lateral e aqui nós temos antagonismo do reto medial. Olha, esse músculo está empurrando e esse músculo está recebendo. Tá? Então, nós temos aqui sinergia e antagonismo. Tá? Então, qualquer posição do globo ocular, nós conseguimos observar essa sinergia e esse antagonismo em relação ao movimento. Aqui nós vamos ver, olha, vamos estudar a respeito dos nomes dos movimentos. Então, quando nós temos aqui, essa aqui é a mirada, tá? Esse aqui é o teste de ducções, que nós fazemos a observação da rotação monocular do globo ocular, sem considerar a posição do outro olho, tá? Nesse caso específico, é um exame monocular, nós vamos observar o olho direito, olha. O olho direito, ele tem a posição, ele tem a possibilidade de olhar para cima, ele tem a possibilidade de olhar para a direita, ele tem a possibilidade de olhar para baixo. Então, esses são os movimentos, olha. Infradução, olhar para baixo, abdução, olhar para fora, supradução, olhar para cima e abdução e adução, olhar para dentro. E adução, olhar para dentro. Então, esses são os quatro principais movimentos quando nós falamos de ducções. Supra, cima, adução, dentro, infradução, infra para baixo, abdução para fora. Então, esses são os principais movimentos quando nós consideramos aqui as ducções do globo ocular. Nós podemos falar também, olha, podemos colocar aqui no oblíquo, supra, abdução, que a pessoa está olhando para cima e para fora. Podemos considerar também supra, adução, que a pessoa está olhando para cima e para dentro. Podemos considerar também infra, abdução, que a pessoa está olhando para baixo e fora. E podemos considerar também a pessoa infra,
adução. Olhando para onde? Olhando para baixo e dentro, tá? Então, nesses casos específicos, esses são os termos técnicos utilizados para identificar quais são os movimentos dentro da adução dos olhos do globo ocular. Considerando o olho direito, falamos do olho direito, mas também podemos fazer análise olhando o olho esquerdo, ó, olho direito, e também fazendo análise olhando o olho esquerdo, que vai dar a mesma coisa. Se ele estiver olhando para a esquerda, ele vai estar fazendo uma abdução. Se ele estiver olhando para cima, ele vai fazer uma supradução. Para baixo, uma infradução. E para direita, ele vai estar fazendo uma adução. Está olhando para dentro, considerando o olho esquerdo olhando para dentro. Então, nesse caso específico, os movimentos mais relacionados a ducções. Também temos a possibilidade, olha, das versões. Quando nós falamos de versões, quando é analisada as versões, nós estamos falando de rotações binoculares, considerando a posição dos dois olhos. Então, nós temos a supraversão, ambos os olhos olhando para cima, infraversão, ambos os olhos olhando para baixo, a levoversão, ambos os olhos olhando para a esquerda, a dextroversão, ambos os olhos olhando para a direita. Aí nós temos a dextroinfra, nós temos a dextrosupra, nós temos a levosupra e temos a levoinfra, tá? Levo para a esquerda, infra para baixo, supra, levosupra, levo. Ih, tá errado aqui. Ah, tá certo. Levo esquerda, supra para cima. A supraversão, ambos os olhos olhando para cima. A dextro-supra, dextro-direita, supra para cima. E a dextro-infra, dextro-direita, infra para baixo. Tá? Então, esse é o resultado do alinhamento dos estudos das versões dentro da rotação binocular, observando o alinhamento do músculo oculomotor, observando o alinhamento de toda a estrutura do globo ocular aqui, fazendo o movimento de acordo com a versão. Versão é binocular, lembrem-se, versões binocular. Aqui nós temos um pequeno simulador de movimento do globo ocular. Podemos observar aqui, que é aquele que eu mostrei para vocês. Ó, supraversão, ação do reto superior direito e do reto superior esquerdo. Olha, então aqui é que ele não para, mas aqui nós podemos observar, olha, que olhando para cima, olha o movimento que vai ser feito, os músculos que vão trabalhar. Nós temos o reto superior direito e o reto superior esquerdo, o esquerdo, né? Que eu estou lendo em inglês, em espanhol aqui. Outra observação, caso eu olhe para baixo, já é o inverso, o reto inferior direito e o reto inferior esquerdo. Ó, olhando para baixo, o efeito do músculo trabalhando, olha, reparem que ele não está mais no superior. Quem está trabalhando é o reto inferior. Quando eu olho para direita, olha, eu tenho antagonismo e protagonismo, eu tenho antagonismo e sinergismo do reto lateral direito e do reto medial esquerdo. Olha, observem como o reto lateral direito desse olho aqui, ele exerce muito mais função do que o reto medial. Olha o movimento como ele puxa. Então, nesse caso, esse músculo, deixa eu trocar aqui. Esse músculo, olha, trabalha fazendo muito mais função, sinergia. Se eu olho para a esquerda, é o inverso. Lembra? Lembra que nós falamos, lei de Sherrington, vai ser, o estímulo é igual, o movimento é igual, porém, de forma antagonista. Quando eu olho para baixo e à esquerda, quem trabalha são o oblíquo do lado direito e também o reto inferior, o oblíquo superior do olho direito e o reto inferior do olho esquerdo. Olha.
Quando eu olho para cima e à esquerda, é o inverso. É o oblíquo inferior direito e o reto superior esquerdo. Então, aqui nós podemos observar que caso haja o quê? Caso haja uma alteração nesse comportamento, alteração no comportamento muscular, vai acontecer o quê? Vai ter uma alteração no movimento do globo ocular. Vai ter uma alteração na recepção de estímulo, vai ter uma alteração no comportamento do globo ocular e vai ter também, consequentemente, uma alteração na posição em que o globo vai ficar. Por isso que quando nós falamos de lesão, por isso que quando nós falamos de estrabismo, por isso que quando nós falamos de, principalmente nas aulas, quando nós falamos a respeito de paralisia e paresia, que nós temos o efeito principal de estudo do estrabismo, o efeito principal do estudo do alinhamento do globo ocular. Tá? Quando nós falamos de paralisia e de paresia, nós estamos falando de alinhamento do globo ocular. Paralisia quando existe a ausência do movimento, isso é a paralisia. E quando existe a paresia, o movimento é parcial. Tá? Não existe o movimento parcial ou dificultado. E onde nós vamos perceber isso? Nós vamos perceber isso analisando os músculos oculomotores. Deixa eu escrever. Músculos oculomotores. Então, é através da análise dos músculos oculomotores que nós conseguimos identificar uma paralisia e uma paresia do músculo oculomotor. Tá? E onde vai ser observado isso? No movimento. Olha, no movimento do globo ocular. Tá ok? Continuando aqui, existe também um padrão fisiológico. Esse aqui é um padrão fisiológico aproximado das medidas do globo ocular. Então, quando nós falamos da espiral de Tillaux, nós estamos falando a respeito disso, nós estamos falando a respeito da disposição da relação entre o músculo, olha aqui o músculo, e o globo ocular. Olha, o reto superior, o quanto ele vai entrar e o quanto ele vai deixar de espaço dentro do músculo, dentro do globo ocular. Então, quando nós falamos da espiral de Tillaux, nós estamos identificando a medida específica dentro do sistema visual em relação aos músculos motores. Olha, espiral de Tillaux é a relação da inserção dos músculos retos em relação ao limbo esclerocorneano. Espaço formado entre o reto superior, o reto medial, o reto inferior e o reto lateral. Em vermelho, a amplitude do limbo anatômico. Em preto, a distância média de inserção do músculo no limbo. Então, aqui, olha, em vermelho, nós temos a amplitude 1 milímetro, ponto 2. Aqui, reto medial, que está o nariz. Então, nós estamos observando o olho direito. O reto medial, olha, 5,5 milímetros de distância e 1 milímetro de amplitude anatômica. A mesma coisa aqui, olha. Aqui no reto inferior, 6,5 milímetros e 1 milímetro, ponto 1 de amplitude anatômica. Ou seja, quando nós consideramos a entrada do músculo oculomotor no globo, a junção do músculo oculomotor no globo, nós temos que considerar também esse espaçamento fisiológico. Aqui ficaria a pálpebra, aqui ficaria a pálpebra, aqui ficaria a pálpebra. Então, esse é o pensamento principal quando nós levamos em consideração a entrada do músculo oculomotor no sistema visual. Precisa existir fisiologicamente essa distância para que não interfira também na formação do alinhamento ocular, que não interfira também na formação
da imagem dentro do sistema visual, tá? Aqui tem uma palavra, quando nós falamos esclerocorneano, é a divisão entre a esclera e córnea. Então, nós estamos falando da divisão entre esclera e córnea. Nós vimos isso falando na oftálmica, nós vimos isso quando nós falamos a respeito de montagem de óculos, altura de montagem, altura de conferência de película, multifocal, nós falamos a respeito de divisão esclerocorneana. Mas o limbo esclerocorneano é essa junção entre, ou a divisão entre a esclera e a córnea, tá? Esse espacinho aqui, olha. Essa divisãozinha aqui entre esclera para esse lado e córnea para esse lado. Passando pela espiral de Tillaux, nós temos também, olha, as condições sensoriais normais da visão. Nós temos ortotropia e ortoforia. Ortotropia é o estado em que os olhos estão alinhados em direção a um ponto específico. Ou seja, ambas as fóveas estão recebendo a mesma imagem simultaneamente. Ortoforia é o estado perfeito de alinhamento dos olhos, sem esforço e independente da fusão. Ao ocluir um olho, o sistema mantém a ortoforia. É condição rara, principalmente se variarmos a distância do ponto de fixação. Ou seja, olha que interessante, ortoforia, que é o perfeito estado de alinhamento dos olhos, é raro, tá? Aí que entra a simetria visual, a simetria fisiológica, aí que entra o conceito mais intrínseco da fisiologia. Mas nesse caso específico, a simetria fisiológica vai fazer com que um estado que seria o correto seja raro, tá? E assim, por consequência, nós temos o quê? Nós temos a ortotropia. Na ortotropia, o estado em que os olhos estão alinhados em relação ao ponto de fixação. Tá? Ou seja, ambas as fóveas estão recebendo a mesma imagem simultaneamente. Quando nós falamos isso, nós estamos com os olhos posicionados. Aqui nós temos um problema também de desenhar o olho. Nós estamos com os olhos posicionados e ambas as fóveas recebendo, a fóvea está aqui, ambas as fóveas recebendo informação do mesmo objeto. Tá? Se vocês forem observar, forem bem analíticos, vocês vão observar que essa imagem que eu acabei de desenhar, ela também não está ortofórica. Porque olha aqui, esse alinhamento, esse eixo, essa graduação é diferente dessa daqui. Tá? Aqui pode estar acontecendo um leve desvio do eixo visual. Tá? Então, nesse caso específico, vai estar representando aqui uma imagem ortotrópica, tá? Por conta da ortotropia. Ortofórica seria ela totalmente alinhada, seria ela fisiologicamente alinhada, corretamente, ambos os olhos olhando um objeto para o infinito, olhando o objeto para longe, em fusão completa. 6 músculos oculomotores trabalham com o movimento do globo. O reto lateral, os 4 retos, 6 músculos extraoculares controlam o movimento de cada olho. 4 retos e 2 oblíquos. Dos 4 retos, nós temos 2 laterais e 2 mediais, um superior e um oblíquo inferior. Com o olho na posição primária, os músculos retos verticais formam um ângulo de 23 graus com o eixo óptico. Ou seja, é por isso que nós observamos, deixa eu ver se vai ter algum desenho aqui para demonstrar isso. Não tem. Mas é por isso que nós observamos um pequeno alinhamento, ou um pequeno desvio no alinhamento em que o olho não é posicionado. Vou desenhar uma córnea aqui. A córnea deveria estar posicionada aqui na frente.
Porém, a córnea não fica na frente. A córnea, ela aparece um pouquinho mais na lateral. É por conta desse desvio fisiológico que faz com que o raio de luz entre no sistema visual um pouquinho mais alinhado, um pouquinho mais desalinhado, olha. É por conta desse desvio de 23 graus que nós temos a formação do eixo visual e uma pequena convergência do globo ocular. Quando nós observamos, nós temos o globo ocular converge um pouquinho para formar essa angulação. Isso é necessário, fisiologicamente, isso é necessário para que o raio de luz chegue até a retina, onde tem as células fotorreceptoras, que vocês estudaram bastante dentro do tópico de divisão organizacional da visão. Mas nesse caso específico, o raio de luz chega até a retina. Tá? Então, existe essa curvinha aqui, esse pequeno ângulo de 23 graus, que é um ângulo, uma curva necessária e fisiológica para o alinhamento do eixo visual. Os músculos retos, olha, são 4 músculos que originam-se do anel tendinoso comum, anel de Zinn, que circundam o nervo óptico no ápice posterior da órbita. São denominados de acordo com a sua inserção na esclera, nas superfícies medial, lateral, inferior e superior. A principal ação dos respectivos músculos é, portanto, de aduzir, abduzir, deprimir e elevar o globo ocular. Então, aqui, olha, o que está dizendo aqui, ele tem origem do nervo óptico, circunda o nervo óptico no ápice da órbita, e são, assim, responsáveis pela posição que eles entram. Eles são denominados de acordo com a posição que eles entram dentro do sistema visual. Aqui nós temos o reto lateral, o reto medial, o reto inferior e o reto superior. Então, sempre que nós falamos de reto medial e reto lateral, nós conseguimos identificar assim o olho. Aqui nós estamos falando do olho direito, porque se é o reto medial, aqui vai estar posicionado o nariz. Quando nós falamos do nariz, colocamos o nariz na parte medial, nós estamos automaticamente jogando, colocando o reto lateral para o canto da orelha. Então, lateral para o canto temporal, para a parte temporal, e o medial mais aqui centralizado para a parte do nariz. E nós já vimos isso, né? Então, o medial, ele vai olhar para fora, o abduzir vai olhar para dentro, o deprimir vai olhar para baixo e o elevar vai olhar para cima. Então, essas são as funções principais do globo ocular, trabalhando assim o movimento, trabalhando assim, exercendo assim o movimento oculomotor, posicionando o globo ocular na posição necessária de acordo com o movimento. E também temos o oblíquo. Os músculos oblíquos, os dois músculos oblíquos, eles controlam principalmente o movimento de torção e, em menor grau, o de extensão. O movimento para cima e para baixo também do globo ocular. O músculo oblíquo superior é o músculo ocular mais longo e mais fino de todos. Olha, ele se origina-se acima e medial ao foro miótico e cobre principalmente a origem do músculo elevador de pálpebra superior. Lembra lá que nós observamos a imagem que quando a pessoa olhou para baixo, o olho fechou? Olha, pálpebra superior. Então, existe uma ligação entre o músculo elevador e a pálpebra superior. Por isso que nós observamos aquele movimento diferente de olhar para baixo e o olho fechar. Tem um ventre fusiforme delgado, com 40 milímetros de comprimento, e passa anteriormente em forma de tendão até a tróclea. Em seguida, reflete-se para trás e para baixo, inserindo-se de forma em leque de esclera, abaixo do reto superior. Na imagem vai ficar mais fácil para vocês observar, olha. Aqui, a tróclea, e vem para cima e para baixo, desenvolvendo. Então, quando nós observamos o reto medial, que está aqui posicionado nessa porção, escondido entre o nariz e o globo ocular, esse é o reto medial, nós temos que ele é, como o próprio nome diz, reto. Faz essa ligação. O reto lateral também faz essa ligação de forma reta.
Então, o reto superior, olha, está aqui posicionado, reto, mas os oblíquos, se nós formos observar, os oblíquos trabalham de uma forma um pouquinho diferente, olha. O oblíquo superior e o oblíquo inferior, tá? Essa é a disposição dos músculos dentro do globo ocular, tá? Eles fazem o revestimento do nervo óptico. Então, o nervo óptico também ele é protegido pelos músculos oculomotores. Aqui dentro vai gordura, aqui dentro vai vasos, aqui dentro vai uma série de estruturas que servem de absorção de impacto e também servem para auxiliar no movimento, junto com a conjuntiva, junto com o tecido conjuntival. Nesse caso, olha, a tróclea é bem interessante no sistema visual, porque a tróclea é uma estrutura cartilaginosa inserida no osso frontal, 3 milímetros atrás da borda orbitária. O tendão do oblíquo superior é envolto por uma bainha sinovial à medida que passa através da tróclea. Olha que interessante, a tróclea, ela é uma cartilagem. Então, é o desenvolvimento aqui de uma cartilagem que trabalha junto com o músculo oblíquo superior. Olha que interessantíssimo que é. É como se fosse uma polia. Tá escrito aqui, ó, como se fosse uma polia trabalhando aqui, fazendo com que o músculo passe dentro dela sem enroscar. Muito interessante se pensasse aí no funcionamento do globo ocular, ainda mais nos movimentos oblíquos aqui. E aqui tem o nervo óptico, aqui tem um anel tendinoso, aqui tem um músculo superior, o levantador de pálpebra. Então, tem uma série aqui de músculos que trabalham também no sistema ocular aqui, no sistema de formação de imagem, no sistema de proteção e movimento do globo ocular. O músculo oblíquo origina-se ao lado nasal da parte orbitária, logo atrás da borda orbitária inferior e lateral ao duto nasolacrimal. Passa sob o reto inferior e em seguida pelo reto lateral para inserir-se na esclera por meio do tendão curto. A inserção é o segmento temporal posterior do globo ocular e logo acima da área macular. O músculo tem 37 milímetros de comprimento e na posição primária do olhar, o plano muscular dos músculos oblíquo superior e inferior tem um ângulo de 51 e 54 graus com o eixo visual. Ou seja, o músculo oblíquo é mais curvo do que o alinhamento do eixo óptico, do que o alinhamento do globo ocular. Muito interessante, importantíssimo para nós, olha, porque aqui nós conseguimos interpretar até melhor do que está sendo falado. Ó, nós temos aqui a tróclea, temos aqui o músculo oculomotor, e observem como ele é muito mais curvo do que o próprio alinhamento do globo ocular. Esse globo ocular, para estar reto, ele teria que estar posicionado, o centro óptico dele, o eixo visual dele, nessa posição aqui, 23 graus em relação à abertura aqui da pupila. Tá? Mas aqui fica bem legal, olha, podemos observar o músculo levantador da pálpebra, podemos observar aqui o músculo reto lateral, podemos observar todos os músculos aqui na disposição da imagem. Aqui nós temos também, olha, o efeito é a ação do nervo. Então, aqui quando nós estamos falando do pars craniano, nós temos aqui o efeito dos pars craniano 3, par craniano 4, 6. Então, cada nervo, ele vai ter uma função específica dentro do sistema visual. Nós podemos observar que aqui o reto superior, ele é ligado, olha, ao pars craniano 4 e também faz ligação com o gânglio do trigêmeos. Então, aqui nós temos a ligação neurológica. Quando vocês forem estudar a parte de neurologia da visão, nós vamos estudar bem a fundo o comportamento dos nervos cranianos. Mas nesse caso, os músculos, como nós falamos, o músculo faz ligação direta com nervos. Além disso, nós podemos destacar também as coordenadas de Fick. Todo movimento de rotação assume um centro, ou o eixo de rotação. O olho realiza seus movimentos em torno de um centro teórico, localizado a 13,5 milímetros atrás do ápice da corda. Ponto central do globo ocular, onde eles coincidem em 3 eixos de rotação. Isso significa que dentro do movimento ocular existe o plano de Listing,
ou seja, coordenadas X, Y e Z que vão orientar o movimento do globo ocular. Então, aqui vamos chamar esse olho de olho direito. Se o olho direito quiser olhar para a direita, ele vai ter que trabalhar dentro da coordenada Y, com os músculos da coordenada Y trabalhando para exercitar e executar esse movimento. Se ele quiser fazer um movimento para cima ou para baixo, ele vai trabalhar dentro da coordenada X para observar esse movimento para cima e para baixo. E se ele quiser movimentar oblíquo ou se ele quiser movimentar uma forma de fazendo um movimento mais curvo, um movimento mais rotacional, ele vai ter que trabalhar entre X, Y e Z para fazer esse movimento, para interpretar esse movimento. Então, essas coordenadas, olha, ela cria o quê? Ela cria um eixo rotacional para o sistema visual. Um eixo rotacional para o sistema visual. E todo movimento vai ser feito em cima desse eixo rotacional. O movimento de acordo com o eixo rotacional. É algo bem legal, é algo bem complexo, se a gente for analisar para um espectro mais amplo, que o movimento ocular é um movimento muito mais complexo. Dentro do controle de movimento, nós temos três combinações. Nós podemos ter o sacádico, o persecutório e o postural. O sacádico, o nome, como o próprio nome diz, olha, são movimentos mais rápidos que o aparelho oculomotor pode realizar. Sua finalidade é dirigir o olhar de um objeto a outro dentro do campo visual em menor tempo possível, podendo ser involuntário ou voluntário. Depois nós temos também os persecutórios, que são movimentos automáticos de perseguição. São os mais lentos e sacádicos, são mais lentos que os sacádicos e têm a finalidade de manter o objeto na fóvea. Olha, manter o eixo de alinhamento na fóvea. Esse movimento só é possível na existência de um estímulo e a velocidade menor de 450 segundos. Os posturais são constituídos por mecanismos reflexos e não óticos, como, por exemplo, inclinar a cabeça. Isso é um movimento postural. Isso aqui nós podemos observar onde, no ambiente comum, assim, analisando o que está querendo ser dito. O sacádico, nós temos sacádicos no dia a dia. Quando nós estamos observando um objeto qualquer, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo um movimento sacádico. Nós estamos fazendo movimentos rápidos, porém, buscando o quê? Buscando um campo visual. Nós estamos acompanhando um objeto, nós estamos acompanhando uma pessoa, nós estamos fazendo uma visualização normal, visualização do dia a dia. Agora, o persecutório não, nós, como o próprio nome diz, nós estamos perseguindo um objeto. Isso aqui nós podemos observar na caça de animais, por exemplo, um leão que vai perseguir uma presa, ele faz movimento persecutório, ele faz movimentos muito mais rápido em que a presa precisa ficar dentro do campo visual do animal. Ou quando nós estamos observando, por exemplo, um objeto que nós não podemos perder o foco, quando nós estamos observando um objeto que nós temos que ter atenção plena nesse objeto. Isso é um movimento de persecução, esse é um movimento de persecutório. E quando nós estamos fazendo movimentos posturais, quando nós estamos adaptando o eixo visual de acordo com a necessidade. Por exemplo, há uma pessoa que tem ametropia, um míope. O míope vai fazer o quê? Ele vai ajustar a postura para olhar pelo olho de maior qualidade visual. Então, quando nós falamos de posturais, nós estamos alterando a nossa postura para poder auxiliar na visualização do objeto. Sacádico, movimento do dia a dia, persecutórios, aquele que nós vamos ter mais
foco para observar, vamos perseguir o objeto, e postural nós vamos adaptar o nosso eixo visual de acordo com a necessidade para poder observar o objeto. Aqui, olha, falando a respeito, voltando lá naquela explicação que eu dei a respeito de músculos, dentro da importância dos músculos no sistema visual, olha, o músculo dilatador de pupila e o esfíncter pupilar. O músculo dilatador responsável pela midríase e o músculo esfíncter responsável pela miose. A midríase é a dilatação pupilar e a miose é a contração pupilar, tá? Então, aqui é o olho dilatado. Quando nós falamos midríase, nós estamos falando do olho dilatado, e quando falamos miose, nós estamos falando do olho contraído. Então, importantíssimo porque nós temos a ação de dois músculos, o músculo dilatador e o esfíncter pupilar. Ajustando o quê? Ajustando a entrada de luz dentro do globo ocular. Ajustando, ajustando o quê? Ajustando a entrada de luz no globo ocular. Então, aqui ela vai servir como um filtro do excesso de luz para o globo ocular. Vai auxiliar também enviando o raio de luz diretamente para a fóvea, tá? Isso nós chamamos do quê? Nós chamamos disso de alinhamento ocular, ou então de eixo visual. Então, quando acontece esse alinhamento, quando a pupila faz esse movimento diferente, quando faz miose e midríase, ela está deixando entrar mais luz, na midríase entra mais luz, nós vamos observar isso mais durante a noite, ou ela vai entrar menos luz. Nós vamos observar isso no dia. Esse filtro tirando o excesso do raio de luz ou deixando entrar mais raio de luz. Esfíncter pupilar e músculo dilatador de pupila são os músculos que fazem essa função. E ele é controlado, é muito legal falar isso para vocês, que ele é controlado exclusivamente pelo sistema nervoso central. Tem um espacinho, tem um lugarzinho que vocês vão ver dentro de neurologia, dentro da parte de neurologia da visão, o local que controla esse movimento da íris, fazendo midríase ou miose, bem dentro do sistema nervoso central, que é bem interessante. Posições do olho, posições do globo ocular. O olho pode estar em diferentes posições dentro da órbita, a partir do qual movimentos oculares começam. Esses podem ser posição de repouso, repouso fisiológico e posição livre de função, tá? Então, aqui nós vamos observar alguns tipos de movimento, olha. Posição de repouso é aquela que o olho adota quando estão liberados de todas as funções e influência nervosa, o tônus muscular é suprimido e há desconexão total, mesmo dos estímulos reflexivos. Parece em anestesia profunda e coma. Então, quando em coma e quando em anestesia, aparece o olho em repouso total. Não coloquei imagem porque ia aparecer pessoa em coma, ia aparecer anestesia, então não coloquei imagem. Outro é o repouso fisiológico. A posição dos olhos depende grande parte do sistema nervoso central, que nesse momento em que está desempenhando o papel principal, é por isso que durante o sono profundo, quando o córtex é inibido, os olhos aparecem ligeiramente divergenciais, porque estão livres de reflexo optomotores, ou seja, estão livres da necessidade de rastreamento, lembra lá? Persecutórios, estão livres da fixação, estão livres do sacádico, estão livres das necessidades de alinhamento. Então, eles estão ali em repouso fisiológico, mas conservam o tônus muscular. O músculo continua com seu efeito, porém relaxado.
Aqui nós temos a função, a posição livre de função. É a posição em que os olhos adotam a visão, quando a visão binocular é suprimida, mas retendo a fixação e a postura do tônus muscular. É conseguido quando relaxamos nossa atenção. Nossos olhos vagam pelo objeto vizinho sem fixar nenhum deles. É visto em pessoas cegas de um olho ou pessoas que possuem supressão ocular. Pessoas que têm supressão ocular, ou seja, o cérebro cortou a comunicação com o olho. Automaticamente, com essa supressão, a pessoa deixa de enxergar. E deixando de enxergar, o cérebro não gasta energia com alinhamento visual. Automaticamente, a pessoa perde a visão e perde também a posição, a função fisiológica de alinhamento ocular. O paralelismo ocular, olha, acontece quando, em condições normais, os dois olhos se ajustam involuntariamente para produzir imagem única, onde dois ou mais músculos colaboram para essa ação. Para cada músculo de um olho, há um músculo do outro olho que tem ação semelhante em movimento contralateral. Em cada movimento dos olhos, ao movê-los em qualquer direção, há sempre um músculo em cada olho na ação principal dessa direção. O campo de ação de um músculo é essa direção cuja principal ação é maior, ou seja, onde o efeito do músculo é melhor observado. O que está querendo dizer aqui? Em condições normais, os dois olhos alinhados, está dizendo aqui, os dois olhos alinhados involuntariamente, ele vai produzir uma visão binocular. Estamos falando de produção de visão binocular, onde os dois olhos vão trabalhar na formação dessa imagem. Para cada músculo de um olho, se você vai olhar para o lado direito ou para o lado esquerdo, vai existir um movimento contralateral para movimento do globo ocular. Sempre vai existir um movimento contralateral, ou seja, oposto, inverso ao movimento que está sendo feito. Então, se eu tenho flexão para olhar para um lado, eu vou ter contração para olhar para o outro, e essa contração vai ser um músculo contralateral. Lembra que vocês viram? É importante que vocês sigam as matérias, os módulos certinho, porque um tópico liga no outro. Lembra que vocês viram contralateral e homolateral? Está dentro de anatomia e fisiologia ocular, dentro dos cortes e dentro das posições anatômicas. Então, vocês conseguem observar o que é contralateral e o que é homolateral. Também aqui, olha, em cada movimento dos olhos, ao movê-lo em qualquer direção, sempre haverá ação principal nessa direção. Ou seja, sinergia e antagonismo. Lembra que nós estudamos sinergia e antagonismo? Sempre que houver movimento em qualquer direção, vai haver ação principal de um músculo, o sinergético, e vai haver ação receptora do outro músculo, o antagonista. E por último aqui, olha, o campo de visão de um músculo é essa direção cuja principal ação é maior. Então, essa ação maior é o que dá o efeito do músculo melhor observado. A sinergia é que vai demonstrar para onde que está sendo feita a ação do músculo oculomotor. O alinhamento do paralelismo ocular, olha, lembra lá os 23 graus? Esse olho, se fosse uma posição normal, olha, estaria aqui. Mas não, essa posição de 23 graus é que vai dar como resultado o alinhamento paralelo do músculo oculomotor, do globo ocular. Então, por isso que é importante esse alinhamento para o raio de luz passar por todas essas estruturas e chegar onde? Chegar aqui na fóvea, na posição correta da fóvea, tá? Pensem assim, aqui é o nervo óptico, que vocês viram também na parte de anatomia e fisiologia do globo ocular. Aqui é o nervo óptico e aqui está posicionado
a mácula, aqui está a fóvea, aqui está as outras estruturas responsáveis pela formação principal da imagem, principal do eixo visual. Nessa imagem nós também temos o alinhamento do eixo visual, nós temos aqui o eixo visual, nós temos aqui a possibilidade de pensar na DNP, na medida da posição ideal para a DNP. Nós podemos pensar aqui em centro óptico, nós podemos pensar aqui em alinhamento de prisma das lentes, ou seja, o efeito prismático das lentes ou a junção dos prismas das lentes. Então, nós podemos pensar num monte de coisa observando essa imagem e que tudo que está nessa imagem vocês estão vendo de pouquinho em pouquinho nos módulos que estão sendo apresentados a vocês. Tá? Aqui os músculos oculomotores e aqui o alinhamento do paralelismo ocular. A posição no olhar, olha, isso permitiria determinar. Para a observação clínica do paciente, é necessário conhecer algumas posições do olhar. Isso permitirá determinar se existe normalidade ou não. Essas são as primárias, posição secundária e posição terciária. Posição primária, olhe para frente, olhando para o infinito. A posição secundária, olhe para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda. E a terciária, olhe para as oblíquas. Canto superior direito, canto superior esquerdo, canto inferior direito e canto inferior esquerdo. Então, essas posições representam as posições padrões primárias, secundárias e terciárias da posição do globo ocular, do alinhamento do globo ocular. Olha aqui, temos aqui posição primária do olhar, para frente e para o infinito. Temos para cima, temos para baixo, temos direita e temos esquerda. Na realidade, nós temos direita para a imagem, esquerda para a pessoa. Temos aqui supralevo, temos aqui infralevo, temos aqui supradestro e temos aqui levodestro. Então, essas são aquelas que nós conhecemos como as 9 posições do olhar, tá? Que nós também encontramos como as 9 posições da mirada em algumas literaturas. Então, aqui nós temos a possibilidade de interpretar o movimento oculomotor, interpretar se existe a função fisiológica correta. Observem, não temos alteração quando a pessoa olha para cima, não temos alteração quando a pessoa olha para baixo. Interessante, olha, estamos utilizando aqui o auxílio dos dedos. Por quê? Porque se nós olharmos para baixo, a tendência, por conta do músculo levantador de pálpebra, é fechar o olho. Se nós olharmos para baixo, aqui vai ter uma diminuição, e a tendência é diminuir o espaço aqui entre a pálpebra e o globo ocular. Por isso, olha-se segurando a pálpebra, para que isso não sinta interferência no resultado. Olhando para... Deixa eu mudar aqui. Olhando para a esquerda, olha, não tivemos problema. Olhando para infralevo, não tivemos problema. Supralevo, tivemos um pouquinho de alteração, olha. Esse olho esquerdo, ele não está totalmente alinhado. Aqui, observamos também uma modificação da postura que pode ter comunicação com o olho esquerdo, olha, tentando fixar o olhar. Aqui não teve alteração, aqui teve um pouco de alteração. Conseguimos observar aqui que existe uma dificuldade ou existe uma alteração na posição, principalmente quando a pessoa vai utilizar aqui o olho na direção, o reto medial e o reto lateral. Eles estão influenciando um pouquinho na posição do globo ocular. Pouco, mas conseguimos observar, tá? Mas o importante aqui não seria nem essa observação, o importante aqui é que nós temos as 9 posições do olhar, as 9 posições da mirada. Nesse caso específico, nós já conseguimos observar, olha, versão do paciente mostrando esotropia
em supraversão e hipofunção bilateral do músculo oblíquo superior. Olha, se está falando exotropia, desvio para fora, e supraversão, ó, quando olha para cima, acontece alguma alteração. Ó, viram como o termo técnico é muito importante? Estamos falando aqui de supraversão, é ele olhando para cima. Quando ele olha para cima, acontece o quê? O desvio do globo ocular. Quando ele olha para cima e leva e para a esquerda, olha, acontece o desvio do globo ocular. Então, aqui nós conseguimos observar alterações ligadas ao quê? Ligadas ao músculo oblíquo inferior. Importantíssimo para nós, importantíssimo tanto no entender essa parte muscular na ótica, quanto na optometria também. Na optometria, para poder identificar qual vai ser o tratamento mais interessante dentro da ortótica, pensando em ortótica e estrabologia, na optometria, e dentro da ótica, entendendo como que vai ser o uso principalmente de prismas e lentes corretivas. E pensando tudo isso, analisando tudo isso pelo aspecto de existir ou não a correção. Tá? Que aí já não é com a gente, aí já é um estudo um pouco mais específico, de existir ou não a correção. Porque caso isso aconteça, pode existir da correção ou pode existir a não correção. Tá? Mas o importante é observar que esses comportamentos musculares, essas posições do músculo oculomotor, vai interferir também na posição do globo ocular, que vai interferir, consequentemente, na formação da imagem para o cliente. Ducções e versões, posições do olhar, nós temos ducções, temos versões e temos vergenciais. Ducções são movimentos monocular, versões são movimentos binoculares e vergenciais são movimentos distintos ou não conjugados em direção opostas. Tá? Então, nós vimos um pouquinho sobre duções, estudamos lá duções, vimos versões, e agora vem aqui as vergenciais, que são movimentos distintos. Um olho olha para um lado e o outro olha para o outro, ou então o olho olha para o lado direito, o outro olha para o lado esquerdo e superior. Então, são movimentos distintos que nós observamos dentro da posição do músculo oculomotor. Antagonismo e protagonismo também falamos sobre isso. Antagonista é o músculo sinergético ou homolateral, e o protagonista é aquele que, por si só, realiza apenas movimentos de fixação direta. Vimos sobre antagonismo e protagonismo, e aqui nós conseguimos entender um pouquinho melhor sobre estrabismo. O estrabismo vai ter um tópico específico sobre estrabismo, tá? Dentro do estudo proposto aqui dos módulos, né? Eu vou fazer um estudo específico sobre estrabismo, vai ter um tópico de estrabologia, e o estrabismo é o desequilíbrio da função dos músculos oculomotores, fazendo com que dois olhos não fixem o mesmo ponto ou objeto no mesmo tempo. O estrabismo ocular, enquanto um dos olhos fixa o objeto, o outro está desviado. Esse desvio pode ser permanente ou aparecer em determinados momentos. Isso é o que vai dar relação ao tipo de estrabismo que nós vamos estudar especificamente no tópico de estrabologia. Tá ok? Bom, espero que tenham aprendido alguma coisa, espero que tenham pego alguma informação importante aí para vocês dentro do material. É, acompanhe os outros tópicos, que está bem interessante. Vai ser necessário acompanhar os outros tópicos para seguir os estudos aqui relacionados à ótica, relacionados ao curso proposto, tá ok? Nos encontramos no próximo.